Bom dia, galera. Esse vídeo eu vou falar sobre estar trazendo um texto sobre a Venezuela após a sua independência em 1819. Após a independência em 1819, a Venezuela apresentou em sua história vários períodos políticos conturbados em que a democracia foi ameaçada por golpes e guerras civis. Ou seja, como todo país latino-americano, a democracia da Venezuela tem momentos que tem grupos que ameaçam a mesma, né? Até 1898, quando Cristóvão Colombo chegou à região atual Venezuela, o território era habitado por índios caraíbas e araucaquês. Os espanhóis passaram a explorar a colônia a partir do século XVIII, fazendo a utilização de mão de obra escrava africana para plantar cacau e café. A independência da Venezuela foi obtida em 1819 sob a liderança de Simão Bolívar. A partir disso, a Venezuela passou a fazer parte da Gran Colômbia, Equador, Panamá, Venezuela e Colômbia. Sua retirada da federação deu-se em 1830. O governo do então general José Antônio Paz. Hoje houve quase um século de ditadura, guerras civis e disputas nas fronteiras. A descoberta das jazidas de petróleo ocorreu no século XX. As primeiras eleições presidenciais aconteceram apenas após 1947. A legalização do partido de esquerda e a pacificação da nação após 10 anos de guerrilhas foram feitos do então presidente eleito em 1869, Rafael Caldeira. No fim da década de 1980, ocorrem grandes levantes populares contra a corrupção, o governo e as medidas adotadas para combater a crise econômica. Um grupo de militares tentou derrubar o presidente André Pérez em 1992, mas fracassaram. Aproximadamente 1000 militares foram presos, incluindo o coronel Hugo Chávez, fundador do movimento nacionalista. Em 1993, Pérez foi afastado por causa de acusações sobre desvio de 17 milhões do governo. No ano de 1998, Hugo Chávez, anistiado, foi eleito presidente, ainda que suas medidas de governo tenham conquistado o apoio popular mais pobre, desagradaram os empresários. A partir de 2001, Hugo Chávez começa a perder apoio político dentro do país. Em 2002, foi iniciada uma greve geral. No dia 12 de abril, golpe nomearam o representante dos empresários, Pedro Carmona, novo presidente. Milhares de partidários de Chávez, saídos dos bairros populares, tomaram o centro da capital. Comandantes rebelaram-se e pressionaram Carmona, que abandonaram o palácio do governo. Com isso, Chávez retornou ao poder em 14 de abril. Em seguida, surgiu vários conflitos e um princípio de guerra civil, o que desestabilizou a economia venezuelana, afetando diretamente os Estados Unidos, principal importador do petróleo do país. Isso fez com que os Estados Unidos pressionassem
a oposição venezuelana para que fizesse um acordo com Chávez. Em 2003, houve uma votação popular para definir se o presidente continuaria ou não no poder. Após uma série de discussões entre o governo e a oposição, foi realizada o referendo em 15 de agosto de 2004. 59% dos votos. Chávez foi mantido no poder. Esse texto aqui traz o período conturbado de toda a história da Venezuela, desde quando ela fazia parte da chamada Gran Colômbia, junto com Panamá, Equador e Colômbia, até os momentos atuais, né? Faltando o elemento do Nicolás Maduro. Mas o que dá para explicar é o seguinte: como no Brasil, a Venezuela tem uma elite oligarca que tem nojo de pobre, literalmente. Chega e a miséria extrema. Ainda que a Venezuela tenha uma rica reserva de petróleo e ouro, desde aquela época, antes do Hugo Maduro, a Venezuela já era monocultora. Desde aquele período, os que governavam a Venezuela não se importavam em diversificar a economia daquele país. E o que resultou em todo esse processo? Resultou numa miséria extrema, ainda que o petróleo e a riqueza do ouro seja em abundância. E mesmo o Hugo Chávez e o Nicolás Maduro entrou nessa mesmo discurso, sem falar que, ao priorizar uma atividade, eles desestimularam as outras atividades, inclusive a agricultura, que poderia nutrir principalmente as pessoas dentro do território venezuelano, agricultura, pecuária, que se tivesse feito isso, a Venezuela não estaria passando dificuldades no tocante a alimentos, por exemplo. E diversificar a economia é algo positivo para não deixar a economia vulnerável. O Brasil já passou por isso. O Brasil já foi monocultor e foi isso que levou à crise de 29 dentro do território brasileiro. Por quê? O Brasil, naquele período, dependia do café só do café. Não havia estímulo de outras atividades econômicas. Um dos pontos positivos do Getúlio Vargas foi justamente o incentivo econômico para a diversificação Por exemplo, todo esse contexto lido nesse texto, podemos concluir o seguinte: se a partir de agora o Nicolás Maduro resolvesse diversificar a economia, negociando com esses empresários, falando assim, vou dar um subsídio, vou fazer uma reforma agrária para aqueles que não estão produzindo, vou fazer um subsídio para vocês produzirem alimentos, vamos diversificar a economia do nosso país, é isso, não vamos depender só de uma atividade econômica, vamos negociar, vamos parar com essas rixas que só atrasam e ingessam a economia do nosso país. Aí a Venezuela entraria nos trilhos de novo. Basicamente essas informações que eu tinha que trazer sobre a Venezuela. Espero que todos que vieram assistir esse vídeo gostem. Dê o joinha, compartilhe esse vídeo nas redes sociais para ajudar o crescimento do Ciências Humanas TV e fiquem todos com Deus.